Filhas da pauta, filhas da pauta. Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso podcast Filhas da Pauta, um espaço onde a gente provoca discussões, reflexões, sempre com conversas corajosas sobre o ambiente, os assuntos que nos dizem respeito. Pois é, olha, aqui temos uma dupla de jornalistas, ex-coleguinhas de redação que resolveram criar esse espaço exatamente para a gente trazer à tona a discussão, esses temas polêmicos, atuais e necessários. Eles precisam ser debatidos, né? E a gente precisa de muita reflexão para seguir nesse mundo cada vez mais conservador, minha gente. Eu sou Margot Ferreira. E eu sou Ângela Bezerra. E hoje a nossa pauta é uma pergunta para você. Até onde você foi ou vai para ser amada? Para discutir sobre este assunto, nós convidamos Cristiana Leite. Cris, você pode se apresentar? Olá, eu sou Cristiana Leite, sou psicóloga e psicanalista e estou aqui para conversar com vocês, né, sobre o amor, né? E sobre até onde vamos, onde já fomos e até onde iremos para nos sentirmos amadas. Esse é o tema, nosso tema de hoje. Até onde a gente já foi, hein, Cris? Então, fiquei pensando naquela música de Marisa Monte, o que é que a gente não faz por amor? Né? Mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer porque o teu desejo é o meu melhor prazer. Então, quantas mulheres já, né, esqueceram de si, né, porque o desejo, se bem que para a psicanálise o desejo, nós somos o desejo do outro, mas até onde, né? O que fazer, né? Quais os limites? Então, isso é uma grande questão, achei essa pergunta, né, para a gente pensar, né, até onde a gente vai, até onde a gente já foi, e o que isso reflete, assim, né, das questões culturais da sociedade, né, do que a gente já viveu, né, e assim, as questões da violência, principalmente, né, eu acho que é um ponto onde não se deve ir. Quantas e quantas mulheres não se mantêm em casamentos violentos, né? Apenas pela necessidade. Claro que tem todo a parte financeira, muitas são dependentes financeiras desses homens, né, financeiramente, mas existe também essa coisa, a necessidade de ser amada, de ter um casamento, de ter um companheiro, de dizer eu sou casada, eu tenho uma família, eu tenho uma casa, eu tenho uma estrutura familiar. Isso é um peso, né, das nossas antepassadas, né, Sim, Cris? sim, isso é algo que, né, você vê que se repete, né? Há muitas gerações, mas que tem algo mudando. Eu gosto de pensar que essa mudança vai seguir aí, né, de uma forma que a gente tenha algumas questões já mais bem resolvidas, né? Não se submeter, né, a nenhuma violência psicológica, física, né? E que isso não realmente não seja admitido, né? Eu acho que é algo que você não pode admitir, porque isso não é algo que se vai acontecer uma vez e não vai acontecer mais. Tem um filme, né? Inclusive, nem era isso que eu ia pensar em falar, mas é Assim que Acaba. Né, que os adolescentes estão vendo muito, vem baseado num livro, e que ela, né, sofre um episódio de violência e dá aquela nova chance, aquela coisa toda, e que ela põe um fim por quando ela tem uma filha dele, e ela diz, não, agora acabou, minha filha não vai passar por isso, eu não vou passar por isso. E aí eu achei que isso é bem interessante, porque esse filme mostra mesmo, assim, essa marca, né, do que já aconteceu. A mãe dela também era vítima de violência doméstica, né, então, assim, tem algo aí que se repete. E eu acho que, assim, uma das coisas, assim, para a mulher, né, na constituição feminina tem algo diferente em relação ao amor, como você se constitui. Todos nós somos constituídos, né, para a psicanálise por uma falta, né? Então, somos seres marcados pela falta, mas nessa relação mãe e filha tem algo diferente, algo com a mulher diferente. E quando vem, eu não vou entrar em muitos, né, conteúdos, assim, que são muito complexos, né, assim, da psicanálise, mas tem algo a ver com a castração. Então, a menina, quando ela percebe a castração na mãe e ela sabe que é castrada, ela tem ela culpa a mãe, e isso tem algo que precisa de um tempo maior para se haver com isso, com esse ódio, para ter amor, para se ter uma relação mais saudável. Então, a mulher, para a psicanálise, ela tem muito medo de perder o amor.
porque era muito medo de perder o amor da mãe. Então, eu acho que tem a ver isso aí com esse tema, né? De que, assim, a gente tem muito mais medo de perder o amor. Então, estica a corda, vai muito por aí, né? E também tem uma questão que nós mulheres, a gente sempre foi, né, nessa cultura patriarcal, criadas e moldadas ao cuidado, à Uhum. dedicação e ao sacrifício, Uhum. né? E isso me parece também que é reforçado pelos contos de fada, pelas novelas, e isso acaba mais intrínseco ainda, né? No final das contas, a gente acaba abrindo mão de quem somos em nome da outra pessoa. Isso faz sentido? Faz, eu acho que assim, né, tanto, aí eu acho que a gente pode pensar nessa questão de que a gente vai tratar aqui de feminismo, feminino e feminilidade, né, então nesse viés aí do feminismo, do quanto a gente já, né, traz aí, arraigado, né, essas questões, assim, de que a mulher é passiva, né, o homem é ativo, a mulher é passiva, a mulher é só cuidado, isso tem a ver com o feminino também, mas o feminino, ele tá tanto para o homem como para a mulher, no início, é bem mais primário. Isso eu tô falando sempre, né, gente, assim, à luz da psicanálise, mas existe o biológico, existe o cultural, existe a sociedade, nada disso que a gente não vai deixar, né? Por isso que a gente tá colocando aqui, tem a cultura, tem isso que é do patriarcado, né, que cobra das mulheres isso, esse lugar do cuidado, esse lugar, né, de sacrifício mesmo, né, então, assim, é muito difícil desvencilhar, né, disso que está tão cobrado aí, mas que a mulher não é só isso, né, a mulher não é só passividade, a mulher, veja que, assim, a mulher quando, assim que tem um bebê, né, a mulher está muito ativa ali, de passiva ela não tem nada, ela é ativa, ela é totalmente ela que é responsável pela vida, né, E muitas vezes sobrecarregada, né? muito Vamos combinar. sobrecarregada, exatamente. É isso que a gente estava conversando antes, sobre aquela questão do que o amor, né, quando Bell Hooks fala, né, do amor é o que você faz, então a mulher, né, hoje, né, precisa, né, disso, um amor que realmente faça, um amor que seja ação, né? Então, essa questão de sacrifícios, né, e tudo dos contos de fadas, eu me lembrei daquela do Oscar, quando teve um episódio daquela atriz, que agora eu não vou me lembrar, vocês me ajudam, do cabelo raspado, que ela tinha, e o marido foi, e Sim, lembra? lembro. E aí, houve toda uma polêmica, vocês lembram? Eu não Lembro. vou me Eu lembrar também não no lembro o nome. nome, mas ela teve alopecia, uma coisa assim. Isso, ela teve alopecia e tal, e ele vai dar um murro, né, do cara Sim. que faz a piada, que foi assim, no outro dia foi, né, o alvoroço nas redes sociais, e aí uma psicanalista estava falando sobre isso, sobre os contos de fadas, de que a mulher hoje, né, empoderada, ela não quer que esse homem vá lá e defenda, ela mesma se defende, mas aí tem toda uma história também que a gente tem que ver, o feminismo negro. Vocês vê Djamila, Sim. é outra história. As mulheres negras, aí eu aprendi muito com Conceição Evaristo, Sim. né, que é fantástica e tal, e que fala de que, assim, as mulheres negras é outra história. As mulheres não têm esse conto de fadas, sabe, de princesa, e que vai, que... A gente né, não no se vê imaginário. representadas não em é, contos de fadas. né? Então, não tem um homem para defender. As mulheres, elas se juntam muito mais com as outras mulheres, Isso. né? E tem pra que se ir à E luta. tem que ir à luta, né? É bem então, isso. Agora, no seu dia a dia, Cris, o que você tem visto em relação a esse nosso assunto, né? Desse nosso episódio, né? Quais são... até onde essa corda estica? E eu vejo que ela é mais esticada por nós mulheres do que pelos homens. Ou isso... como é que você percebe isso no seu dia a dia? Assim, ainda tem, assim, essa questão, assim, para as mulheres mesmo de, por exemplo, o casamento, né, vai até onde, né? Onde não pode Onde mais, não né? pode mais. Porque aí depois a gente fica pensando, por que eu não saí antes, né? Geralmente, o Contardo Caligares, ele falava, né, gente, as pessoas chegam no meu consultório e aí elas passam 10 anos para se separar. Ele disse, eu sou favorável, assim, pô, quer separar? Peraí, manda uma mensagem, estou me separando, tchau, resolvo. Mas as pessoas levam 10 anos, as mulheres levam mais. Às vezes levam a vida inteira e não se separam. Né? E isso, infelizmente, ainda acontece, né? Porque tenta, porque aposta, porque investe, porque acredita que o outro vai mudar, né? A falsa impressão de conforto. Isso é o querer ser amada? É se esticar a corda
É isso? Acho que é Eu esse quero medo de ainda perder o ser amor. amada? Esse medo de perder o amor. Sem né? enxergar que não existe mais amor nenhum ali, né? Sim, sim, muitas vezes não tem. É. Tem um outro amor, né? Às vezes tem um outro amor, às vezes virou uma amizade, né? Mas o risco é que Guimarães Rosa falava que qualquer amor é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. E só se pode viver bem com uma pessoa, né? Se não tiver ódio, se tiver amor. Porque senão vira só ódio, né? Mas assim, também tem uma outra coisa, né? O ódio, ele vem antes do amor para a psicanálise, né? E aí você vai na civilização e tal, aí, né? E cria o amor. E aí o contrário do amor não é o ódio, né? É a indiferença. Então, né, às vezes se tem um ódio, mas tem amor, aí tem essa saúde na loucura, aí tem esse descanso e tem a possibilidade de seguir. Porque você, às vezes, fica puta, né, com uma pessoa, fica, né, Sim. poxa, né, geralmente, nos casamentos, tem as posições diferentes. Aí tem as questões de gênero, de orientação sexual, mas, assim, a gente vai ver que tem a posição feminina, a posição masculina, isso não quer dizer que é homem ou mulher, né? E aí eu vou falar também, falando aqui, eu tenho casais, né? Eu não atendo casais, mas eu tenho pacientes homossexuais e que quando falam assim, né? Tem um que ele me fala, tá na posição feminina, o outro na masculina, quando ele fala do outro. E para a psicanálise tem também ali de estrutura do sujeito. A neurose, por exemplo, eu vou falar muito rapidamente aqui, tá? Assim, né? Só passeando um pouquinho por alguns conceitos. Então, geralmente, antigamente, quando se falava das mulheres e a psicanálise, ela nasce, né? Nessa questão do amor. O amor de repetição, o amor de transferência, quando Freud descobre, né? Que Breuer lá, o mentor dele, né, não era psicanalista, mas eles descobrem a psicanálise assim através de um amor de transferência de uma paciente e a histeria, né, que era própria para as mulheres. Então, no estudo sobre a histeria. Então, se diz muito que a mulher é histérica e o homem obsessivo. Então, assim, geralmente, numa relação, tem um sujeito que ali tá, eu estou falando de casal neuróticos, né, que, né, um histérico e um obsessivo. E aí, todos dois ligados com a falta. Sempre no mal entendido absurdo. Porque a histérica está falando da falta dela de uma forma assim, será que o outro me ama? E o que é que ele, né? E o obsessivo, será que eu amo? Então, assim, tem sempre esses mal entendidos e na melhor das hipóteses é que eles conseguem lidar ali os sintomas e fazer essa parceria de uma forma que, assim, um vá atendendo a demanda do outro, né? Entrando no acordo. Entrando nos acordos e ali. E sabendo que, assim, ninguém vai satisfazer totalmente ninguém, né? Então, assim, aquela coisa de achar a minha metade, né? A outra metade da laranja é uma pera, uma maçã, sei lá, qualquer outra coisa, né? Mas não é a metade da laranja. E eu acho que quando o Sei lá. relacionamento, como você falou aí, quando o amor acaba e vira amizade, é maravilhoso quando vira amizade, porque amizade é amor, E aí né? acaba o casamento, né? Tudo bem, acaba o casamento, mas a amizade Tem continua. isso. O problema é quando há um casamento e até a amizade não existe mais, nem o Isso. respeito existe mais. Exatamente. Esse é o grande perigo. Aí não dá nem para conviver, ser vizinho da Aí não dá para criatura. contornar, não dá para Não fazer dá. nada, porque aí vem essa, né? Vem essa raiva mesmo, né? Do Sim. outro não mais te atender, né? Em A todos os pessoa, você aspectos. viver num ambiente, dormir com uma pessoa que você tem raiva? Não dá. Isso não existe. É. Cris, a gente tem 2 participações, 2 Anas maravilhosas. Vamos para a primeira, Aninha. A Aninha, que trabalha comigo, que é uma colega de trabalho maravilhosa. E ela tem uma pergunta para Cris Leite. Que legal. Vamos ouvir, vamos ouvir. Oi, Margot e Ângela, um beijo para as nossas queridas filhas da pauta. Eu sou Aninha Fortunato, sou jornalista e radialista e a minha pergunta é: gostaria de saber da nossa entrevistada se ela tem alguma dica, alguma orientação para a gente saber quando está recebendo migalhas, para a gente identificar quais são essas migalhas e as melhores formas de sair dessa situação. Um beijo, meninas, muito obrigada e sucesso no podcast. É uma querida do meu coração. E aí, como é que a gente... Quando é que cai a ficha? Como fazer para cair a ficha? Porque muitas vezes a gente passa, como a gente já falou aqui, passa muitas vezes a vida toda com uma pessoa e a ficha não cai. E eu achei importante o que a Aninha falou. Beijo, Aninha querida. É migalhas. Porque às vezes a gente se contenta com migalhas e muitas vezes nem sabe que está só recebendo migalhas. E aí a pergunta dela é: o que fazer? Como identificar e como sair?
Olha, eu diria que fazer análise. Se conhecer, né? Se isso já tem alguma, né? Aí uma pulguinha atrás da orelha de que pode estar recebendo migalhas, já fez uma questão, né? Então, acho que assim, se fez uma questão, fazer análise, fazer uma psicoterapia e assim, não para se responsabilizar, se culpabilizar, né? Mas para justamente sair desse, né, desse lugar onde vai aceitar migalhas. Então, se já tem esse significante, vem migalhas, é porque de alguma forma, né? Mas eu ainda insisto, é aquela pessoa que não gosta de fazer análise ou é negacionista Sim. em relação, porque tem muita gente negacionista ainda, eu não preciso disso, quem precisa de psicanálise é doido, né? Ainda tem essas pessoas que pensam dessa forma. Quando é que a pessoa, porque a pessoa não vai admitir, se ela não admite que o casamento dela chegou ao fim, que aquele relacionamento é abusivo, que aquele namoro não tá legal, como é que a ficha vai cair de que ela precisa fazer análise? E Olha, mais só complementando, sim. o que são migalhas? Uhum. Exato. Então, o que são migalhas, isso é muito singular, né? Porque não dá para dizer assim que uma falta, uma atitude ou, né, algo que você deixa de fazer, isso são migalhas. O que ela vai interpretar como migalhas, o que a pessoa vai ter aí como isso sendo migalhas, né? Então, né, muito pouco, algo insuficiente demais. Insuficiente a gente já falou, né, sobre a falta, que vai ser sempre, né, somos neuróticos, né, assim, falando de estrutura, pensando nos neuróticos, somos, né, marcados por isso, por essa insatisfação, por essa insaciedade, mas eu penso, Margot, você disse assim, mas o que fazer se ela não fizer análise, se ela não, né, se implicar nisso? Como é que a ficha dela cai? Ficando triste mais vezes do que fica alegre? Por exemplo? Sim, pode ser. Pode ser reclamando muito, Sim. né? Os sinais, Os né? sinais disso, reclamando muito, né? Se queixando muito. Tem pessoas assim que se queixam demais para as amigas. E aí as amigas fazem assim, mas ela não faz nada e tal. Não é fácil, né, gente? Porque é aquilo que, assim, às vezes você leva anos de análise, né, para mudar de posição subjetiva. Então, isso é algo que, assim, não é, eu acho que a pergunta é mais assim, não por que você fica, mas o que você pode fazer, né? O que te incomoda? O que faz, o que é que te acontece, né? O que é que te causa, né? E aí eu acho que algumas amigas, eu acho que principalmente esse grupo com amigas, né? A Bell Hooks, ela fala de que não só a terapia, de que ela tinha um grupo com mulheres para justamente se fortalecer, se sustentar, entendeu? Então acho que esses grupos, né, ter mais esses contatos assim com pessoas que realmente possam te falar de verdades assim. E muitas vezes a pessoa que vive uma situação como essa, que ou acha que está recebendo migalhas, ou acha que está esticando demais essa corda para ser amada, muitas vezes ela precisa se ouvir. E isso a gente consegue numa sessão de psicanálise, né, fazendo uma terapia, mas o grupo de amigas, e eu acho que as mulheres têm isso muito mais que os homens, Sim. porque a gente consegue dividir intimidades, a gente consegue falar sobre as nossas questões com amigas, pessoas que a gente confia. Sim. E que você muitas vezes não é nem para ouvir a opinião da outra pessoa, mas às vezes se ouvir é libertador. Peraí, o que é que eu estou dizendo? Né? Isso tem um sentido, isso tem um peso. Claro. Né? Isso. E eu penso também que aí vem uma pergunta também sobre isso, né? Até que ponto vale a pena ceder, tanto mudar ou se adaptar demais? Porque isso é muito frequente em todas as relações, mas mais no casamento. Né? Se você vive com uma pessoa em que você está sempre precisando mudar e se adaptar para aquela pessoa estar de bem ali numa relação harmoniosa, até que ponto isso é saudável? E o que é pior, se anular muitas vezes, né, para aceitar os defeitos do outro, engolir os defeitos do outro, aquilo que você não gosta no outro, apenas para viver em paz. E a gente sabe que essa paz é de mentira, né? Não tem paz, né? É fake, né? É fake. Mas quando você estava falando, Ângela, eu pensei, né, na questão do grupo de amigas, ainda voltando um pouquinho, do quanto isso, né, é uma mudança muito grande também, que muitas vezes fizeram, né, com as mulheres, assim, a ideia
quiseram fazer, né, com que a gente acreditasse que nós somos rivais, né, que nós não podemos confiar umas nas outras, né, e do quanto isso é uma mentira deslavada exatamente para, né, fortalecer É o justamente patriarcado. aí que está o poder, né? Exatamente, aí para estar o poder aí, né, então acho que isso, né, eu acho que é importante a gente estar falando aqui, né, exatamente, se junta mais com as amigas, se junta mais com as mulheres, né, e hoje isso está mudando, hoje a gente tem, os homens era quem tinham só as confrarias, né, né, esses encontros, essas saídas, e que bom que hoje a gente tem as saídas com as mulheres, né, não só com as mulheres, né, mas com as pessoas, mas do quanto a gente pode fazer isso. Então, fortalecer esse grupo de amigas para poder ouvir, poder falar e ser escutada, né, então acho que uma das coisas importantes é isso que está mudando, e que mais você... Não, aí eu falei sobre até que ponto, né, a gente precisa se adaptar, Sim, né? se adequar. Eu acho que nunca se adequar, né, ao outro. Eu acho que, assim, no amor, assim, é claro que há no início, principalmente na paixão, uma fusão, uma coisa, assim, né, você não sabe mais quem, né, é Orfeu, né, eu e Eurídice, quem é um, quem é outro, né, então, mas depois isso passa, né, e a gente tá falando de amor, e a gente tá falando de relacionamento, né, e que cada um precisa ter ali muito forte, né, o seu lugar, as suas, né, e inclusive até para o outro te admirar, né, inclusive para ter muito forte isso, né, então acho que não ceder, se adaptar, a psicanálise não trabalha com adaptação, né, e sempre fortalece muito essa singularidade, né, que é muito importante. E reforçando, não se anular, porque eu acho que a necessidade de manter uma paz naquele relacionamento é tão grande que você muitas vezes acaba se anulando. É verdade. Isso é muito perigoso. É. Aí qual o segredo do seu casamento tão longo? Se anular? Uhum. Pois é. Não trazer aquilo que te faz mal, não trazer aquilo que te incomoda no outro, apenas para se manter numa paz que a gente sabe que é de mentira. É para evitar o conflito, porque é necessário o conflito. É necessário o conflito. Embora seja desgastante, mas ele é necessário. ele é necessário. Os homens não gostam das DRs, né? Nossa, pois é. Mas então que eles fiquem caladinhos, escutem, né? Mas olha, eu acho que isso é uma questão mesmo muito importante, porque assim, não é só ceder, nenhum nem outro, né? Tem que, lado a lado, fazer concessões, lado a lado, fazer um entendimento ali, e né? isso não é se anular, né? Isso não é se posicionar, mas também entender, lidar com a alteridade, né? Com a divergência, com o outro, é muito difícil, né? Mas é muito importante sustentar essa diferença. Vamos chamar a outra Ana para essa conversa? Temos uma outra Ana especialíssima, cantora, Só tem Anas compositora, maravilhosa, ativista da causa animal, uma ativista feminista também. Ana Canhas, fala aí, mulher. Salve, Margot, minha querida, tudo bem? Bom, gente, eu sou a Ana Canhas e estou aqui para contribuir com um pequeno depoimento sobre o tema de hoje aqui no Filhas da Pauta, podcast maravilhoso. Até onde a gente vai para nos sentirmos amadas, né? Bom, da minha experiência aqui do alto dos meus 44 anos vividíssimos, né? Pois é, eu acho que faz parte da estrutura machista, patriarcal, que a mulher esteja sempre numa posição de subalternidade, de se diminuir, né, em relação aos parceiros da relação. Tem uma frase da Frida Kahlo, que se eu não me engano é da Frida, que ela diz: quando o amor não estiver sendo servido, se levante da mesa. No sentido de que não tem mais nada para você ali quando não existir amor, né? Porque o amor traz o respeito, traz a troca igualitária, equânime, respeitosa acima de tudo. E eu acho que a educação que a gente recebe no sistema patriarcal, e isso vem das próprias mães ou professoras mulheres que também replicam, consciente ou inconscientemente, a estrutura opressora, da gente se auto-reeducar através de leituras, de trocas com outras mulheres, ouvindo podcasts que debatem os assuntos e tantas outras maneiras de fazer um trabalho quase que psicanalítico de entendimento do quando você está se diminuindo para caber ou para receber algum tipo de afeto, né? Então, essa é uma equação que tem que ser muito equânime mesmo, né? De quando existe afeto na mesa.
Então é isso, espero ter contribuído um pouquinho aí para a discussão de vocês. Meninas, parabéns pelo podcast, tamo junto. Margot, um beijo para os animais. Hoje estamos aqui, meus filhotes estão todos dormindo, meus gatinhos, mas estamos junto aí nessa batalha também, tá bom? Um beijo para todos aí os ouvintes, mulheres, e espero que homens também estejam ouvindo, certo? Filhas da Pauta, muito amor para todos nós. Beijo. Obrigada, Ana Canhas, querida. Maravilhosa. Eu acho que é um bom tema também para a gente trazer depois, Ângela, que é sobre a proteção animal, que a maioria das protetoras, São mulheres, a né? maciça maioria, mulheres, né? Aham. Pois é, e aí, Cris? Esse depoimento da Ana foi tão interessante. Não é? Quando o amor não for servido, levante-se da mesa. Não, se for servido na mesa, se levante. Se né? levante. Então, eu gostei muito também não se Sim. diminuir para caber. Né? Exatamente. Eu acho que era aquilo que a gente estava falando, isso. né? Sobre É isso. sempre sobre a mulher se diminuir para caber naquele Isso. lugar para agradar. Pois é, então eu acho que é isso, é se fortalecer, né, saber do seu poder, né, isso sempre teve muito mais com os homens, né, a questão do falo aí, que simbolicamente, né, simboliza para a psicanálise isso, né, o poder, como se fosse o poder, né, para o homem mesmo, assim, e a mulher, né, do quanto ela vem se empoderando, né, as pessoas não gostam mais tanto de ouvir essas palavras, acham que tá batido, né, e tal, mas isso é tão Não tá batido nada. importante, porque É que quando a gente vai falar, incomoda. Porque incomoda. mas olha a palavra empoderar, né, esse poder, né, e eu acho que isso é algo que a mulher pegou realmente para si, para não se diminuir, né, para caber onde ela quiser, né, então o que a gente vê hoje, assim, é muito massa, você, né, ver mulheres em todas as áreas, né, das profissões. Eu tenho, assim, pacientes que, né, chegaram, assim, né, hoje aos 36, 35 anos, né, uma faixa assim que já estão realmente assim, né, num lugar muito alto, né, e que antes era impensável, né, as mulheres, né, quando estavam nessa idade ainda estavam tendo filhos, criando filhos pequenos e tal, não sei o que, e hoje isso está mudando, né, as mulheres estão se empoderando para poder realmente aí entrar de igual para igual num relacionamento, num casamento, entendeu? E aí... É isso, Né? e você falou de poder e eu acho que ele tem todo sentido nessa conversa, porque a gente fala de relação de poder, né? Quando o homem impõe que a mulher se adeque, é uma relação em que um tem mais poder que o outro, e quando você fala que a mulher está se empoderando, ela ocupando esses outros lugares, também traz para essa relação, vamos dizer assim, doméstica, esse poder. Ou não, isso aqui eu não aceito, isso aqui para mim não agrada, eu quero diferente, vamos nos entender. Agora, só para dar um exemplo, eu tinha contato com uma pessoa que ela era muito poderosa no sentido profissional, mas ela tinha uma relação que era claramente violenta, mas ela não percebia isso. E ela só foi se entender depois que ela começou a entender o que ela vivia, depois que ela começou a ter acesso à informação e dar nome às coisas. Então, peraí, eu estou vivendo uma relação abusiva, né? Então, dar nome às coisas. Que poder tem isso? Isso. E eu acho que Ana Canhas, ela traz isso, né, de ter, tipo, uma psicoeducação mesmo aí, né, de buscar mais, né, aí nas informações. Então, esse podcast, ele tem, assim, um alcance, né, fantástico para as pessoas realmente escutarem e, olha, eu estou percebendo, né, tem esses sinais, então é mais ou menos isso, né, eu acho que quanto mais informação, né, isso pode mudar. Agora, você veja, né, às vezes é uma coisa paradoxal, né, assim, tem um caso de uma delegada, né, da Delegacia de Mulheres, e que era espancada pelo marido. Então, Olha a mulher só. que sabia tudo, né, na Não na faltava teoria, informação, né? não, na teoria, mas na prática. Então, isso tem a ver com a questão do inconsciente aí, E sabe? uma Suas relação, questões... esse homem certamente não aceitava esse poder dela, estar nesse lugar. Olha, né? o que acontece hoje, né? Assim, o índice de feminicídio aumentou muito. Principalmente Nesse- aqui, viu? No Rio Grande do Norte, Nordeste. E nesse momento em que as mulheres estão mais no poder. Então, o que acontece, né? Exatamente isso, né? Os homens não suportam, né?
ainda não suportam isso, né? E muitos vão querer realmente, assim, no ato mesmo, assim. E é um movimento organizado. É. A gente não pode subestimar isso. É um movimento organizado para esse embate, né? Para esse enfraquecimento nosso. Para Exatamente. enfraquecimento, inclusive para muitas mulheres, né, serem sexistas também, assim, dizer, não sou aí do movimento, porque isso aí me fez perder aquele homem que abria a porta, que pagava as contas, e que, assim, olha, o feminismo não é isso, né? O feminismo não é isso. Não é isso. Então, as pessoas têm, as mulheres principalmente... O que é o feminismo, então, para esclarecer a quem está nos ouvindo? Olha, bem assim, né? Eu realmente não sou, assim, uma bell hooks. Eu recomendo que leiam Mas você bell tem hooks. leituras, né? Que podem, inclusive, então, indicar a para Conceição gente. Evaristo, e eu acho que na literatura você consegue fazer com que entenda, porque emociona, né? Então, Mas, assim, o feminismo, ele não vai lutar, né, para ser um melhor do que o outro. Não é a mulher querendo ser melhor, mas é a igualdade, principalmente a igualdade de direitos. Se eu pudesse resumir, eu acho que é essa luta para a igualdade de direitos. Rapidamente, Cris, eu faço parte de uma família onde as mulheres sempre foram muito empoderadas, desde a minha bisavó. Minha bisavó, eu acho que lá dentro daquele contexto, lá do século retrasado, ela já era uma feminista. Eu estou falando da família da minha mãe, não da família do meu pai, que é de Portugal, onde o machismo ainda impera. Então, a minha bisavó era uma feminista, a minha avó foi uma feminista também, eu acho que dentro do contexto dela também. A minha mãe, com meu pai sendo muito machista, ele evoluiu até o dia da morte dele muito, ele morreu outra pessoa. É isso que a gente quer. Exatamente, ele evoluiu muito, mas ele era machista sim quando eles se casaram, queria o cabelo dela dessa forma e tal, não sei o que lá, mas chegou em mim, né? A quarta geração aí dessa família de mulheres empoderadas. As minhas filhas, eu tenho 2 meninas, são muito feministas e são muito conscientes dos seus papéis no mundo, né? Mas mesmo assim a gente vive um momento de total retrocesso. Né? O que fazer para combater esse retrocesso que hoje está tomando conta não só do Brasil, mas do mundo todo? Eu falo do crescimento da direita, eu falo desse pensamento machista, retrógrado, que agora está tomando conta de uma forma assustadora. Você vê meninas de 25 anos se casando, se ajoelhando perante o marido, dizendo que vai ser submissa até o último dia da vida dela. Eu vi casamentos de mulheres com véu, gente, assim, na igreja. Então, assim, eu acho que o que a gente tem que fazer é se juntar, né? Eu acho que isso da gente se juntar, se fortalecer nos movimentos, né? Eu acho que, ao mesmo tempo que tem um retrocesso, sempre foi assim, né? Tem um retrocesso, tem uma resistência e tem isso, né? E tem os avanços. Então, eu acho que a gente tem que resistir, né? E avançar. Né? Não recuar, jamais. Então, assim, não se deixar intimidar também com essas questões, né? E tentar mudar na cultura. Eu acho que tem acontecido uma coisa que eu gosto muito de ver, apesar de que aqui o Rio Grande do Norte não é referência na questão da leitura, né? De que aqui o índice das pessoas que leem é baixíssimo, é um dos menores do Brasil, mas os clubes de leitura, né? Então, isso de juntar aí pessoas... O acesso à informação, a informação é sempre, é pela leitura que eu acho que a gente... Também, e militar, né? claro. Eu acho que um espaço como esse, que eu e Margot, a gente está se propondo a colocar, faz parte desse movimento. É transformador. A gente se propõe a isso, a trazer uma boa informação com especialistas como você, que traz, pelo menos... tenta agregar a essa informação de qualidade, é fundamental. A gente está nesse movimento juntas, né? É claro que a gente sempre corre risco de perder direitos, porque esses movimentos de políticos, eles também saem levando, né, essas questões direitos que a gente já conquistou há décadas, por exemplo, como o direito ao aborto, né? A gente está com riscos aí grandes de perder. Então, é isso, nos mantermos resistentes, né? Sim. Agora, Cris, a gente tá chegando... luta. E na luta sempre. Agora a gente está chegando ao final. Eu gostaria que você, aproveitando... Tanta coisa para falar, a gente teria que ter dias, né? Para falar sobre isso. Justamente. Então, para continuar essa conversa com você, como é que as nossas ouvintes e os nossos ouvintes podem lhe encontrar? Diga os seus arrobas e também gostaríamos que você desse também as suas sugestões de livros, né? Tá joia. Que são fundamentais. Tá bom. Então, eu no Instagram, meu Instagram é o psi.cristianaleite,
né? E tem lá meus contatos, tá? Então, assim, pode falar, eu respondo rápido, gosto de me comunicar também. E lá eu tenho algumas dicas também, eu gosto de falar, o meu Instagram, eu digo que são posts sobre psicanálise e outras viagens. E as viagens da literatura, cinema, né? Enfim, várias questões ligadas à arte, à cultura, que eu curto muito. E dentro desse tema, que livros você poderia sugerir? Então, aí eu vou aqui, assim, ó. Porque Por favor, vai na sua colinha. Tem colinha aqui, que tem um bocado. Aqui eu fiz uma colinha grande. Queremos. Então, eu fiz mais, assim, dos livros, eu vou falar que eu coloquei o nome de algumas escritoras. Miriam Goldenberg, que é antropóloga, né, escreveu Todo Mundo Quer Ser Leila Diniz, e em outras, ela é muito massa na área de envelhecimento também. Conceição Evaristo, que dispensa, né, eu acho. Apresentações maravilhosas. Natália Timmerman, né, ela escreve sobre ghosting, enfim, Copo Vazio, é um livro muito bom. Carla Madeira, que também Tudo é Rio, né, um dos livros mais vendidos. Eliane Brum, eu amo a Eliane Brum, né? Ela tem um livro, duas, que é a relação mãe e filha, né? Que eu acho fantástica, tá? Essa é a melhor dica, eu acho. Tamara Klink, uma menina nova que fez a viagem, né, da França para o Brasil, sozinha, no barco. Da família Klink. Esse livro, Nós, é incrível. É mesmo? É maravilhoso, é um diário de bordo dela e fantástico. Mariana Salomão Carrara, que é uma defensora pública, escritora maravilhosa, o livro Se Deus Me Chamar, Não Vou. Você ri e chora, esse livro maravilhoso. Socorro Racioli, com Oração para Desaparecer, ela fala muito sobre o amor, né? Tati Bernardi, que tem podcasts, enfim, ela tem um podcast que é Se Ela Não Sabe, Quem Sabe. Então, ela entrevista várias mulheres, inclusive Fernanda Torres, que está fantástica. O primeiro, acho que é Fernanda Torres. Elisa Lucinda, que é uma poeta maravilhosa, sou apaixonada, e ela fala... Tem um poema dela, Eu Te Amo e Suas Estreias. Vejam, é lindo. Alice Ruiz, né? Também maravilhosa. Viviane Mosé. A lista é grande. A lista é enorme. Mas é isso, essas brasileiras, né? Então, assim, mais estrangeiras, eu indicaria a Helena Ferrante, com toda a obra da Amiga Genial, a tetralogia, mas, assim, ela escreve Um Amor Incômodo, que é a relação mãe e filha, que até gerou o filme, não foi? Isso. Eu vi ali também. Então, O Amor Incômodo, Noite de Abandono, a tetralogia toda da relação... ela é fantástica, né? Annie Ernaux, né? Simone de Beauvoir já tinha colocado antes, mas porque assim, né, imprescindível também. Virginie Grimaldi, ela é uma escritora francesa nova que está bombando. Agora lá, Marguerite Duras, né? Maravilhosa também. Rosa Monteiro, Perfeito. Bell Hooks, Audre Lorde e Toni Morrison. Essa é só da literatura. Gente, eu tinha feito uma lista aqui de cinema, música, mas... Quem quiser saber mais entra lá. Vai lá no @ dela, e aí essa conversa pode seguir por lá. E estamos chegando ao fim, não é, Margot? Tem uma frase maravilhosa da Elisa Lucinda, de um dos poemas que eu adoro, Elisa Lucinda. Ela me segue no Instagram, gente. Venceu na vida mesmo. Venceu na vida. Muito cuidado com essa gente que menstrua. Vamos para nossa frase, né? Vamos encerrar com Mariana ela. Bandeira, psicanalista, ela diz o seguinte: você tem o poder de escolher quem entra na sua vida e, mais ainda, de não ultrapassar seus próprios limites para caber num relacionamento. Relacionamentos saudáveis começam com respeito mútuo e amor próprio. Eu posso ter uma frasezinha? Olha aí, mais uma frasezinha aqui de Cris para encerrar. Madeira aqui, que eu acho que o amor não é incondicional coisa nenhuma. Tem suas fragilidades de matéria orgânica, estraga, esgarça, rasca, inflama, acaba. E como acaba? É feito gente, depende do que vive. Perfeito. E com isso, encerramos esse episódio. É isso, gente. Então, estaremos aqui firmes e fortes no próximo episódio, sempre trazendo esses temas femininos e feministas, porque o feminismo é necessário, né, Cris Leite? É isso aí. A gente precisa muito dele. Necessário. Muito. Somos resistência. Valeu, galera. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.